VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 50ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje, vamos estar criando a estrutura no formulário de dízimo mensal. Aprenderemos como carregar os meses de forma automatizada, como carregar os membros dizimistas, como remover os repetidos da ComboBox membro e como trabalhar com a propriedade ListIndex do objeto ComboBox usando o Select Case. Esse será o nosso relatório de dízimos mensal por dizimista, mês ou ano, ou seja, teremos as três opções ou simplesmente poderemos usar as três opções simultaneamente, certo? Atenção, você sabe muito bem que apenas as 15 primeiras aulas estão disponíveis de forma gratuita no canal. Então, vamos dar continuidade aos estudos adquirindo esse curso. Essa aula que você está visualizando pelo canal estará por tempo limitado para quem não adquiriu o curso. Então adquira o nosso curso pelo preço promocional de R$ 89,90, certo? O preço antigamente era R$ 69,90, porém foi reajustado devido ao acréscimo de aulas feitas em cima das dúvidas dos participantes desse curso, beleza? Então são mais de 50 aulas. A gente já está chegando na finalização desse curso, então tem acesso a todas as aulas, você vai poder baixar todas as aulas, terá suporte às suas dúvidas via WhatsApp ou e-mail, como você preferir. Temos um grupo no WhatsApp para dar suporte às suas dúvidas. E se caso necessário, eu uso o TeamViewer para tirar alguma dúvida específica sobre o curso, certo? Então é o seguinte, você pode estar entrando em contato comigo aí pelo e-mail que está aparecendo na sua tela ou pelo WhatsApp, que terei maior prazer em lhe responder, beleza? E a você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Então, eu já deixei aqui, ó, apenas a guia construída, certo? Aqui é a minha guia, que é a planilha 3, não a renomeei, não tem necessidade aqui de eu renomear, certo? Se você quiser renomear, fique à vontade. Como eu venho dizendo, a gente não está amarrando no código o nome da guia, certo? Ou seja, se o usuário vier aqui renomear com algum outro nome, não vai interferir no nosso código, certo? Então, essa guia aqui vai ser utilizada para quê? Observe que diferente da aula passada, que é a nossa guia planilha 5, certo? Aqui eu trago os valores dizimados mês a mês, certo? E lá vai trazer todos os dizimistas que fizeram os dízimos mês a mês, ou os que não dizimaram. Então, ou seja, vai trazer todos, independente se dizimaram sim ou não, certo? Já nessa planilha 3, vai trazer apenas os dízimos que foram realizados pelo dizimista. Aí você pode estar optando, certo? É um filtro que vamos estar trabalhando individual, ou seja, a gente vai filtrar lá o dizimista, certo? E vai trazer os dízimos que ele realizou em determinado mês, certo? Se você não informar o mês, ele traz todos os dízimos relacionados apenas a esse dizimista. Se você filtrar o ano, aí também traz, obviamente, relacionados ao ano, certo? Mas sempre vai ser em cima do dizimista. Caso você não informe o dizimista, a gente vai estar, obviamente, vai trazer todos os dízimos relacionados, beleza? Na prática vocês vão entender bem melhor. Na aula de hoje a gente não vai trabalhar exatamente com isso ainda, vai ficar para a aula que vem. Na aula de hoje a gente vai construir toda a estrutura para poder trabalhar no próximo vídeo, beleza? Então eu resolvi fazer em 2 vídeos para não ficar, certo? Pesado para quem está aprendendo, beleza? Então, de priori, você pode estar pressionando aí Alt mais F11 para ter acesso ao nosso atalho do VBE. E tá aqui ele, certo? Nosso famoso VBE, o nosso Visual Basic Editor. Então eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui também, certo? Porque no seu caso, pode ser que tenha aparecido nesse formato aqui. Você pode estar pressionando aí Ctrl mais R, que é o atalho do Project Explorer. Ou se preferir, clique aqui em exibir Project Explorer. Repare aqui o Ctrl mais R, certo? Então observe o seguinte, ó. Vou expandir aqui o FRM dizimista mês. Já deixei construído o formulário, que é algo bem simples, certo? Observe que não estou trabalhando nem com o toolbar nesse caso. Estou utilizando apenas 2 botões de comando. E coloquei imagens nos mesmos. A você que adquiriu o curso, você sabe muito bem que o arquivo vai estar disponível no e-mail
que vocês me passaram, certo? A você que não adquiriu, infelizmente você vai ter que fazer linha a linha o que eu vou estar fazendo aqui, certo? Então, mais uma vez eu reforço, adquira o curso para que vocês possam estar ajudando na manutenção aqui desse canal, certo? Até porque após a finalização desse curso, estarei novamente criando aulas públicas para o canal. Então vamos lá ao que interessa, ó. Não precisa ficar preocupado, certo? Pois se eu der um duplo clique aqui no meu formulário, ó, vejam que não tem nenhum código ainda por trás do mesmo, certo? Então a gente vai fazer basicamente tudo junto. Então a única coisa que eu deixei aqui adiantada foi apenas o formulário. Obviamente, renomeei os objetos. Esse é o meu CMB underline dizimista, CMB ano, e esse é o CMB underline mês, certo? Aqui é uma imagem de fundo apenas. Esse é o meu BTN pesquisar e esse vai ser o meu BTN limpar. E esse é o nosso formulário FRM dizimista mês. Então a primeira coisa que eu quero, primeiro eu vou executar aqui só para que vocês entendam o que vai acontecer, certo? Por exemplo, nessa situação aqui, ó, se eu clicar no pesquisar e não informar nenhum dos 3 critérios, ele vai trazer tudo, certo? Pois eu não informei nenhum critério específico. Se eu informar o dizimista, ele vai trazer, obviamente, tudo relacionado a este dizimista. Se eu informar o dizimista e o mês, ele vai trazer tudo relacionado ao dizimista e ao mês informado. Se eu informar apenas o dizimista e o ano, obviamente também vai trazer tudo relacionado ao dizimista e o ano correspondente, certo? Obviamente, vai trazer todos os valores somados por coluna, beleza? Então vamos montar aqui essa estrutura para que no próximo vídeo a gente possa dar continuidade à parte mais avançada. Então vamos lá, vou fechar o formulário, Visual Basic, FRM dizimista mês, certo? Vou dar um duplo clique nele. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, ó. Eu estou dentro do evento click, vou mudar para o evento initialize. Vou fechar aqui a minha janela das propriedades do project, certo? Vou apagar aqui o evento click, sem necessidade. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou apagar apenas esse espaçamento aqui a mais. E o que eu vou primeiro fazer é criar uma rotina, certo? E depois de criar essa rotina, eu vou chamar ela dentro do evento initialize desse userform. Então essa rotina que eu vou chamar ela de carrega, certo? O sub já faz parte da estrutura, então vai ser o meu carrega combo box membros. E vou dar um enter, certo? Conforme eu dei um enter, o VBA já reconheceu qual é a estrutura, me acrescentou o parênteses e o endsub. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conectar ao nosso banco de dados, certo? Então vou usar o meu connect db e obviamente fechar o meu banco de dados, certo? Fecha db. E entre minha conexão e o meu fechamento de conexão vai a nossa estrutura, certo? Então a priori rs.open, ou seja, vou estar abrindo a conexão, vou estar select, ou seja, vou estar selecionando. Como eu quero tudo, vou botar o asterisco from, ou seja, estou setando a minha TB. E aqui fica uma coisa que eu quero passar para vocês, certo? Eu vou fazer de duas formas para exemplificar o que eu quero mostrar. Primeiramente, eu vou estar selecionando todos os dados da tabela TB dízimos. Todos os dados da tabela TB dízimos. E vou ordená-los, order by, pela coluna nome, certo? Então, TB dízimos é a nossa tabela, que eu digitei de forma errada, certo? Dízimos. E vou ordenar pelos dados, vou ordenar pelo campo nome, certo? E após isso, obviamente, vou fechar aspas duplas, vírgula, TB, vírgula 3, vírgula 3. Se você está assistindo, essa é a primeira aula que você assiste do nosso curso, aconselho que assista as 15 primeiras. Então é o seguinte, aqui como quem já tem acompanhado o canal e como quem está estudando esse curso junto comigo, sabe que a gente está selecionando todos os campos da tabela TB dízimos e vamos ordenar pelo campo nome. Assim vai garantir que vai estar ordenado os nomes das pessoas, certo? E feito isso, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou utilizar o nosso do until. Já trabalhamos com essa estrutura para a alimentação das nossas combo box do FRM cadastro, certo? Vou utilizar o do until, ou seja, faço até quando o meu rs.eof e feito isso, esse rs
certo? EOF, ele está fazendo a busca dos dados, certo? E o seguinte, vou colocar mi.cmb, dizimista, que é o nome do meu objeto que vai estar recebendo os dados, certo? O meu CMB, o meu CMB underline dizimista ponto add item, ou seja, os itens que vão estar sendo adicionados ao meu objeto CMB dizimista, quais serão? Serão os dados da minha RS, exclamação, que faz parte da linguagem. E qual é o campo que eu quero que seja acrescentado a ele? O campo nome, certo? Aqui eu deixei espaçamentos a mais, sem necessidade. E pronto, ó. Então, tudo que ele estiver no campo nome da tabela TBDismo será acrescentado através da propriedade addItem a minha combo box CMB underline dizimista, certo? Feito isso, vou colocar o meu rs.mover next, ou seja, vai mover até o final, pois se eu não fizer isso, ele não vai passar de linha a linha, certo? E obviamente tenho que fechar a nossa estrutura do until com o nosso loop. E pronto. Vou fechar aqui minha conexão já está fechada. Ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, vou selecionar o nome, Ctrl C, coloco o meu call para chamar, certo? E pronto, carrega como box membros. Vou executar. E aqui já me aparece, ó, Carlos Brito, Darklane Souza. Observe que a Darklane se repete por 2 vezes e aparece aqui o Glitch. E observe que eles estão ordenados por ordem alfabética, certo? Ó, pela coluna nome. E antes da gente trabalhar aqui removendo esses repetidos, eu quero passar outra situação para vocês. Ó. Vou selecionar aqui novamente. Observe que traz aqui apenas o Carlos Brito, a Darklane 2 vezes e o Glitch, certo? Por que só traz esses se eu tenho mais dizimistas cadastrados? Porque foram apenas esses dizimistas que dizimaram, certo? Se eu for aqui no meu banco de dados, ó, vou mostrar para vocês, em minha TB dízimos, onde está relacionado os dízimos, ó. Então, aqueles dízimos que aparecem lá, tá aqui, ó, Carlos Brito, Darklane e Glitz. Se eu for na minha TB membros, que a gente trabalhou bastante com ela na aula passada, se eu avançar aqui, observe que eu tenho várias pessoas cadastradas no meu banco de dados, certo? Se eu arrastar aqui para o lado, observe que, vamos encontrar aqui a coluna dizimista, eu tenho 10 dizimistas e 3 não dizimistas, certo? Isso quer dizer o quê? Que aí fica a cargo de vocês. Eu vou passar outra situação aqui, ó. Observe que na minha o que me carregou foi apenas as pessoas que dizimaram, certo? Se eu quiser trazer todos os dizimistas, eu simplesmente vou fechar aqui, certo? Se não vai dar erro na execução do código. Eu posso vir aqui em Visual Basic. Vou copiar essa linha de comando, certo? Ctrl C. Ctrl V e vou deixar ela comentada, a linha superior, certo? Então, ao invés de ser TB dízimos, eu vou botar aqui TB membros, certo? Se eu executar agora, ó, vai trazer todas as pessoas, certo? Inclusive os que não são dizimistas, ó. Mas observe que estão ordenados por ordem alfabética, ó. Certo? Se eu vier aqui Visual Basic, eu aconselho a vocês que, se for trabalhar dessa forma, crie pelo menos com a cláusula E os que são dizimistas, certo? Porque não tem nada a ver a gente filtrar uma pessoa que não é dizimista. Então, dentro dessa hipótese, eu coloco a nossa cláusula E, ou seja, quando que a minha coluna dizimista for igual, aspas simples, sim, certo? Ou seja, aqui é um aspas simples, ou seja, se a minha coluna dizimista for igual assim, aí você traz todos os dizimistas da tabela TB membros ordenados pela coluna nome, certo? Ou seja, se eu executar agora, ó, vai trazer menos pessoas, ou seja, só vai trazer as 10 pessoas que são dizimistas. Só para mostrar aqui para vocês, ó, se eu colocar o não, certo? Que não tem nada a ver, é apenas para ilustrar o que eu quero mostrar, ó, trouxe apenas os não dizimistas, ó, certo? Então aqui fica a cargo de vocês, ó. Se eu colocar o sim novamente, vai trazer todas as pessoas que são dizimistas. Porém, nem todas essas dizimaram, certo? Então vai ficar a cargo de vocês. Porque se eu filtrar alguma dessas pessoas que não dizimaram, porém são dizimistas, provavelmente quando eu pesquisar, não vai trazer nada aqui
certo? Na base de dados, porque elas não dizimaram, certo? Então, o que eu quero fazer? Eu quero trazer apenas as pessoas que realmente dizimaram, independente do mês que dizimou, certo? Se ela dizimou algum mês, ela vai trazer. Então, sabendo disso, eu vou deixar comentada essa linha aqui, certo? Caso vocês queiram adotar ela, vou descomentar essa. Ou seja, vou trazer apenas as pessoas que dizimaram. Ou seja, trouxe apenas 3 pessoas. E uma mesma pessoa está repetida. Como é que eu faço essa repetição, essa remoção de repetidos, certo? Quem estudou com a gente no nosso curso de Excel VBA, controle de ferramentas, sabe que a gente trabalhou lá com a estrutura de remoção de nomes repetidos em combo box, certo? Então, como é um código bem extenso, eu já deixei bem aqui preparado, certo? Vou copiar ele aqui. Vou no meu Visual Basic e dentro da minha carrega como box members, vou simplesmente colar, certo? E nada mais é do que o seguinte, ó, ele elimina os repetidos da combo box, certo? Combo box. Vamos deixar aqui bem comentado. E basicamente o que é que ele faz? Ó, ele faz o laço de 1 a 5, certo? Ou seja, ele vai removendo, vai verificando um item a cada item e vai pegando o valor, certo? E se ele for repetido, ele vai estar removendo. Aqui não precisa você se preocupar em querer aprender linha a linha, certo? O que eu aconselho é apenas ver o nome do objeto, ó. Observe que aqui está CMB dizimista, ó, conforme o meu aqui, ó, CMB dizimista. Ou seja, se você quiser adaptar o seu projeto, basta substituir aonde tiver CMB underline dizimista pelo nome do seu objeto, certo? Como vocês bem sabem, a gente pode usar a nossa telinha Ctrl L para localizar o nome e clicar no substituir e formar o nome que quer substituir, certo? Para ser mais prático. Então, se eu clicar novamente aqui em executar, ó, observe que não repete, removeu o repetido, ó. Observe que agora só tenho 3 pessoas, beleza? Então, uma parte já foi concluída nesse vídeo. Vamos lá? Depois disso, o que é que eu vou fazer, certo? Eu posso estar carregando o ano. Naquela minha base, pode ter vários anos dizimados, certo? Então, eu posso estar filtrando, obviamente, pelo ano específico. Porque se eu não informar o ano e tiver 2 dízimos relacionados a anos diferentes, ele vai trazer os 2, certo? Então, para isso, é bom que eu filtre pelo ano. Então, como é que eu faço isso, ó? Para ser mais breve, vou copiar essa estrutura até aqui, ó, certo? Observe até onde eu estou copiando, Ctrl C. Vou descer aqui, certo? Vou só subir aqui um pouco para deixar em foco apenas o código que vamos trabalhar nesse momento, ó. Vou dar um Enter. Ele não colocou o End Sub por mim, então vou colocar manualmente End Sub, ou seja, o final do código. Então aqui, ó, carrega combo box members, ou seja, eu copiei a rotina anterior. Vou mudar aqui para carrega combo box ano. E a minha ano vai ser o seguinte: ele vai extrair da tabela TBDism e vai ordenar pelo nome, certo? Aqui ele vai ordenar pelo ano extraído, certo? Por que extraído? Já eu mostro para vocês. Ano extraído. Por que ano extraído? Vou mostrar aqui para vocês, ó. TB dízimos. Eu tenho uma coluna chamada ano extraído, ó, certo? Então é essa coluna que vai estar rodando lá. Pois se aqui tivesse 2017, ele vai vir em 2017 lá na ordem, 2018 e por aí vai, certo? Então eu vou fechar aqui. Vamos voltar novamente aqui para o nosso código. E obviamente vou pegar esse nome ano extraído, vou substituir aqui o nome pelo ano extraído. Ou seja, o que tiver na coluna extraído vai ser, obviamente, vai ser informado para o meu CMB dizimista, certo? Não, errado. Vai ser informado para o meu CMB underline ano, certo? Agora sim, ó. Se eu fizer a mesma coisa, ó, Ctrl C, subir aqui um pouco, Cal, Ctrl V, certo? Vou executar. O meu ano, a mesma coisa vai acontecer, ó. Vai se repetir. Então, como é que a gente faz isso, ó? Vamos remover na prática os repetidos, ó. Então, basta eu fazer o seguinte, ó. Copiar essa estrutura aqui, ó. Observe que eu estou dentro da carrega como box membros. Posso copiar essa estrutura a partir aqui do comentário. E pressiona aqui o Shift, certo? Cliquei aqui na última linha. Selecionou tudo, Ctrl C.
beleza? Vou descer aqui para minha carrega como box ano. Abaixo do meu fecha DB, vou colar o código, ó. E agora o que é que eu faço, ó? Vou localizar o meu CMB dizimista, certo? Vou dar o Ctrl C, certo? Dei o Ctrl C. Vou dar o Ctrl L aqui, certo? Então o meu Ctrl C foi apenas para copiar o nome desse objeto, ó. Vou colar aqui, CMB dizimista. Vou clicar em substituir, certo? Muita atenção, se você informar apenas aqui o que quer substituir e clicar em substituir todas, ele vai substituir tudo dentro do módulo, certo? E no meu caso eu só quero substituir esse intervalo. Então, ou seja, eu vou ter que selecionar apenas o intervalo que eu quero fazer a substituição. Então, vou copiar aqui o CMB ano, certo? Para ser mais breve, Ctrl C. E aqui substituir por, eu colo o CMB ano. Ou seja, ele vai localizar CMB underline dizimista e vai substituir por CMB underline ano. Porém, só vai fazer dentro dessa estrutura aqui que eu selecionei, ó. Agora sim, clique em substituir todas, fez 7 substituições, certo? Como eu disse para vocês, essa estrutura aqui é bem simples. Basta vocês adotar ela no projeto de vocês e fizer a substituição do objeto, certo? Se eu executar agora, ó, trouxe apenas uma vez 2018, ó. Perfeito, certo? Agora a gente vai para o mês. Como é que a gente faz esse carregamento do mês, certo? Muito simples. Novamente vou aqui para baixo, certo? Vou colocar sub, carrega, com bobox, mês. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, certo? Vou dar um Enter. E essa carrega com bobox mês, como eu não tenho todos os meses, certo? Como eu não tenho todos os meses dizimados lá no meu banco de dados, então eu não posso puxar dele direto, certo? E o que que eu faço aqui no caso? Eu poderia botar, por exemplo, mi.cmb mês.add item igual, na realidade não tem igual, aspas duplas, janeiro, aspas duplas, copiaria essa estrutura aqui, ó, Ctrl C novamente, Ctrl V, fevereiro, e por aí vai, certo? Só que eu não vou ensinar a fazer dessa forma. Também tem uma segunda forma de fazer, ó, Ctrl X, which, mi.cmb, mês, vou dar um Enter aqui, end, which, certo? Ponto, add item, janeiro. E por aí vai, certo? Também tem essa forma, mas não vou ensinar nenhuma dessas duas formas. Eu tenho um vídeo no canal ensinando como fazer o carregamento da Combo Box por mês, certo? De uma forma mais prática. E é esse código que eu vou estar utilizando nesse vídeo. E como é que eu faço isso, certo? Muito simples. Eu vou criar uma variável aqui chamada i, certo? E ela vai ser do tipo integer, pois vai estar armazenando um número. Integer. Certo? Vai estar armazenando números, no caso. Números inteiros. E vou criar um laço, ó. For, ou seja, faça, ou na realidade para i igual a 1, certo? Até, esse nosso até aqui é o nosso to, certo? Até 12. Por que de 1 até 12? Porque temos 12 meses, certo? Então começa de 1 e vai até 12, certo? Ou seja, minha estrutura aqui, para i igual a 1 até 12, certo? E vou fechar o meu laço com o nosso next i, certo? E entre esse laço aqui, ó, ele vai adicionar dados, certo? Então, como é que ele faz a adição dos dados? Muito simples. mi.cmb mês.add item. Aí a gente poderia fazer da seguinte forma, ó. Eu poderia botar aí, certo? Se eu executar, ó, nada vai acontecer porque eu não chamei o meu carrega, certo? Então, vou botar aqui, ó, Ctrl C nele. Só localizar aqui o nosso userform. Dá um enterzinho aqui, cal. Carrega como box mês. Se eu executar, ó, apareceu lá 1, 2, 3, beleza, certo? Só que eu quero é o nome. Eu quero o nome do mês, certo? Ao invés de aparecer os números. Então, como é que eu faço? Vou descer aqui um pouco. Vamos localizar aqui o código.
Então, ao invés de eu colocar a variável i, eu vou utilizá-la, certo? Só que ao invés de ser o i direto, eu vou trabalhar com o meu monte name. Como o próprio nome já sugere, é o nome do mês. Monte name, abro parênteses. Aí ele me pergunta, ó, se eu quero do tipo abreviado, certo? Como false ou como true, certo? Se eu quero abreviado ou se eu quero o nome completo. E eu vou colocar a minha variável i, certo? A minha variável i, ela vai pegar o número do mês, certo? Só que, como eu estou informando para ele, se eu quero false ou true, ou o nome do mês vai vir abreviado, ou o nome do mês vai vir por completo, certo? Se eu colocar como false, vamos ver o que acontece. Vou fechar o parênteses. E só um detalhe, esse i aqui, ao invés de receber o número 1, 2, assim por diante, ele vai receber o nome do mês, certo? Devido eu estar trabalhando com essa estrutura aqui, ó, monte name. Ou seja, esse i aqui no primeiro laço vai ser janeiro, no segundo vai ser fevereiro, ao invés de ser 1, 2 e assim por diante, certo? Se eu executar agora, ó, forme o mês, janeiro, fevereiro e por aí vai, ó. Certo? Ó, perfeito. Visual Basic. Se eu quiser ele abreviado, eu coloco como true, ó. Vou executar novamente. Tá aí, ó, abreviado, certo? Observe que ele está aparecendo minúsculo. Então eu posso fazer o seguinte, ó, colocar o case, ou seja, eu vou converter tudo em maiúsculo, certo? Eu vou converter tudo que tiver entre parênteses, ó. Se eu executar agora, ó, abreviado tudo maiúsculo, ó, certo? Mas no meu caso eu vou querer, certo? Como false aqui, ou seja, eu não vou querer abreviado, ó. Vou querer o nome completo, ó. Perfeito, ó. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, feito isso, a gente já concluiu alguns objetivos do vídeo, certo? Já aprendemos como carregar a combo box mês, o ano e os colaboradores, certo? Ou seja, os dizimistas. O que me falta agora? Certo? Pois o filtro, diretamente, que a gente vai fazer é muito parecido com o que a gente fez na aula passada, certo? Só que agora a gente vai trabalhar com 3 filtros simultaneamente. Então, o que eu vou deixar mais pronto ainda é apenas a estrutura, certo? Para mim descobrir qual foi o mês que foi selecionado, para que vocês me entendam, ó. Se o cara clicar em janeiro, certo? O nosso usuário clicar em janeiro, como é que eu vou decifrar que foi o mês de janeiro? Se foi fevereiro, como é que foi o mês de fevereiro, certo? Por que isso, ó? Se eu for na minha base de dados, ó, mostrar aqui para vocês na minha TB Dízimos, se vocês repararem, ó, eu tenho aqui, ó, a data, certo? Tenho o ano extraído, tenho aqui correspondente, certo? O valor lá, porém eu não tenho a coluna mês, ou seja, se eu informar o mês e eu quiser buscar o mês, eu não vou conseguir trazer, certo? Porque eu não tenho uma coluna discriminada apenas com o nome do mês. Eu poderia buscar aqui, ó, poderia, certo? Mas vamos trabalhar de uma seguinte forma, através do número, certo? Que eu vou informar, eu vou buscar aqui na coluna data. A gente também já viu algo semelhante em algumas aulas anteriores, certo? Então, através daquele nome lá, mês, janeiro, fevereiro e assim vai, eu vou buscar aqui dentro da coluna data, certo? Só que observe que dentro da coluna data não tem o nome do mês, tem o número, certo? O mês 7, o mês 1 e por aí vai. Então, como é que eu consigo fazer essa jogada, certo? Então, vou fechar aqui, ó. Vou minimizar. Muito simples, ó. Vou aqui em Visual Basic. E o que é que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui em exibir, objeto. Vou dar um duplo clique no meu informe o mês, certo? Vou mudar do evento change para o evento click. Vou apagar aqui o evento change, sem necessidade. E antes de eu trabalhar aqui com o evento click, observe que no meu topo não tem nenhuma variável declarada. Vou criar uma variável, certo? E vou declarar ela fora, por quê? Porque eu vou manipular ela tanto dentro do evento click do meu cmb underline mês, como dentro da minha estrutura de filtro, certo? Então essa minha variável, vou chamar ela de mês escolhido, certo? E ela vai ser do tipo texto. Ela vai ser um número e vai ser um texto, porém, como eu não vou somá-lo, não tem necessidade que eu declare ela do tipo número, certo? Então o que é que eu faço aqui, ó? Vou dar só um espaçamento para que a gente foque só nesse código, ó. Então feito isso, o que é que eu faço agora?
como eu disse no anúncio desse vídeo, a gente vai trabalhar com a propriedade listIndex e com a estrutura selectCase, ou seja, o caso que foi selecionado, certo? Ou seja, a opção selecionada. Então, como é que eu faço isso? Também a gente já trabalhou com selectCase, certo? Para detectar qual botão foi clicado. Então é o seguinte, ó, vou colocar o meu selectCase, certo? Ou seja, o caso selecionado. SelectCase o quê? mi.cmb mês.listIndex, certo? Esse listIndex é o número, certo? Ou seja, é o número do item, certo? Lembre-se que o primeiro item é o item 0, o segundo item é o item 1 e por aí vai. Quando eu quiser limpar uma combo box que tenha os itens listados, eu não posso, certo? Colocar igual a vazio, eu tenho que colocar -1, certo? O -1, eu estou dizendo para o VBA que eu quero ela vazia, certo? Então é o seguinte, através da propriedade listIndex, eu vou descobrir qual foi o item selecionado, certo? Como eu disse para vocês, na minha coluna data da TB Dízimos não tem o nome do mês. Porém, na minha combo box só aparece o nome dos meses, certo? Então, eu vou, através da propriedade listIndex, eu vou identificar qual número foi selecionado, certo? Pois todos aqueles meses que aparecem dentro da minha combo box, eles têm um valor, certo? Então, o primeiro que aparece lá vai ter o valor 0, o segundo vai ter valor 1 e por aí vai, certo? Então, aqui na prática, vocês vão entender bem melhor. Então, case is igual a 0. Ou seja, caso for o 0, certo? Caso for o 0, a minha variável mês escolhido vai ser igual 1, certo? Ou seja, caso o item, certo? O primeiro item lá, que é o item 0, que é o mês de janeiro. Vou até deixar aqui comentado, ó. Janeiro, certo? O janeiro é o item 0, pois a minha contagem começa a partir de 0. Se eu selecionar janeiro, o meu mês escolhido, que é a minha variável, vai assumir o valor de 1. Por que 1? Porque 1 representa o primeiro mês, certo? E lembre-se o seguinte, quando eu for filtrar na coluna data, lá não tem o nome do mês, mas tem o número do mês. Ou seja, se eu buscar pelo mês 1, eu vou conseguir capturar os valores correspondentes ao mês de janeiro, certo? Então, entendido isso, ó, eu posso copiar isso daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e colocar aqui case is 1, ou seja, caso foi o item 1, aqui vai ser o fevereiro, certo? Fevereiro, e aqui, obviamente, vai ser o 2. E antes de eu terminar toda a estrutura, eu só quero realmente ver se está funcionando, certo? Então eu vou botar o meu end select para fechar a estrutura select case e vou colocar um MSG box aqui só para mostrar para vocês o valor que ele está capturando quando eu seleciono o mês, certo? Então o meu MSG box vai ser igual a meu mês escolhido, certo? Apenas para a gente verificar aqui o valor que está assumindo a combo box após ser selecionado o item, certo? Então, aqui, ó, como eu disse para vocês, o janeiro vai ser representado pelo valor 0, pois é o primeiro item. O fevereiro vai ser representado pelo valor 1, o mês de março pelo valor 2 e por aí vai, certo? Então, se eu selecionar aqui janeiro, ó, apareceu o valor 1, certo? Ou seja, minha variável está valendo 1, ó. Se eu selecionar o mês de fevereiro, a minha variável vai estar valendo 2. Se eu selecionar o mês de março, como eu não passei valores para ele, certo? Tá ainda recebendo o valor de 2, certo? Deixa eu ver aqui, só recapitulando, janeiro, valor 1, fevereiro, 2, março, não tem valor ainda está com o valor anterior ao selecionado, certo? Então, isso que eu quero dizer para vocês, ó. Quando o usuário selecionar o mês de janeiro, obviamente não vai aparecer esse número para ele, é apenas para mostrar para vocês o que é que eu estou capturando, certo? Estou armazenando quando eu seleciono um mês. Então, sabendo disso, ó, basta, obviamente, eu replicar essa estrutura aqui, certo? Vou apagar essa MSG Box sem necessidade e basta replicar essa estrutura aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, mudar aqui para 3 e aqui vai ser meu caso 2, certo? E, obviamente, a gente depois muda aqui o comentário, certo? Aqui, obviamente, vai ser o mês de março. Aqui a mesma coisa. Vou só deixar logo aqui apagado, para não confundir a cabeça de ninguém. Depois a gente comenta aqui. Aqui vai ser meu case 3 e aqui vai ser o meu
mês escolhido 4, certo? Aqui vai ser o 4, case esse 4, e aqui vai ser o 5. Feito isso, aqui vai ser o 6, aqui vai ser o 5, aqui vai ser o 6. Aqui vai ser o nosso, caso seja o 6, o item selecionado, aqui vai ser o 7, certo? Lembrando que ele começa o valor a partir de 0, por isso que o case 6, o mês escolhido não é 6, certo? Aqui vai ser 7, aqui vai ser 8. Aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 8 e aqui vai ser 9. Estamos já finalizando, certo? O vídeo de hoje. Aqui vai ser o 9 e aqui vai ser o 10. Aqui vai ser o 10 e aqui vai ser o 11. E se eu colocar aqui 12, ó, perdão, aqui eu colocar 11 e aqui colocar 12, certo? Vamos ver quantos itens a gente já tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até o 7 eu tenho 8, certo? 9, 10, 11, 12. Ou seja, até o meu case 11 eu tenho 12, certo? Vou botar só o meu MSG Box novamente aqui. MSG Box, mês escolhido. E vamos executar novamente o código, só para eu tirar aqui uma dúvida, certo? Vou executar aqui. Se eu selecionar o mês de março, março assume o valor de 3, né? Se eu selecionar janeiro, assume o valor de 1. Fevereiro, o valor de 2. Se eu selecionar dezembro, o valor de 12, certo? Então é o seguinte, eu vou colocar mais um case esse aqui, certo? Por quê? Porque se eu quiser selecionar todos os meses, como é que eu faço? Certo? Então eu vou colocar aqui, ó, caso seja o meu 12, o meu mês escolhido, certo? Ao invés de receber esse valor 12, ele vai receber o quê? Essa porcentagem. Isso eu estou dizendo que para o meu banco de dados, que eu quero que ele traga tudo, certo? Então, quando eu quiser trazer tudo, basta eu colocar aqui porcentagem, que ele vai trazer tudo. E, obviamente, se vocês repararem aqui, ó, ele não traz todos. Por quê? Perdão, quando eu quero dizer todos, não é todos os meses. Ele não traz o nome todos. Por quê? Porque aqui eu coloquei para trazer apenas o nome dos meses. Então, eu fecho aqui, Visual Basic. Vamos aqui, usei form, carrega combo box mês, botão direito, definição, certo? Então, após ele fazer esse carregamento do combo box mês, eu vou fazer o seguinte, ó. Basta eu pegar isso aqui, ó, Ctrl C, após o meu next, Ctrl V aqui, e aqui eu boto o quê? Aspas duplas, o nome todos, certo? Todos. Ou seja, além dele estar trazendo todos os meses, vai trazer o nome todos, ó. Se eu vim aqui, ó, já traz lá o nome todos. Se eu clicar no todos, ó, ele aparece esse símbolozinho. Ou seja, se eu selecionar todos, essa informação aqui que vai para o meu filtro, certo? Ou seja, eu vou estar dizendo para o meu filtro que eu quero que traga todos os meses, certo? Ao invés de trazer um mês individual, beleza? Então, gravei esse vídeo com o intuito de deixar bem claro o que a gente vai estar fazendo no próximo vídeo, beleza? No próximo vídeo vamos trabalhando com esses filtros para, obviamente, trazer os valores correspondentes aqui a esse relatório, certo? Então, mais uma vez eu reforço. Se você está assistindo esse vídeo pelo link que eu disponibilizei por e-mail ou pelo nosso grupo de WhatsApp, eu sei que você adquiriu o nosso curso, o meu muito obrigado. Se você está assistindo esse vídeo pelo link que está público no canal por tempo limitado, aconselho que você adquira o curso, pois você vai estar adquirindo conhecimento e vai estar ajudando na manutenção deste canal. E obviamente, você só tem a ganhar, pois vai estar recebendo o arquivo, vai ter os links para baixar todas as aulas e vai estar podendo tirar dúvidas a respeito deste curso, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou!